Um corpo maciço e esférico constituído por uma substância de massa específica, μ, é mantido no líquido por um fio de massa desprezível, conforme indicado na figura a seguir. Considere que a massa específica da substância que constitui o corpo é igual a 2/3 da massa específica do líquido, e que, após se cortar o fio, o corpo sobe em direção à superfície do líquido, sendo a gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o valor da aceleração adquirida por esse corpo será igual a quanto? Já vamos marcar aqui o que o problema está pedindo. Então, o valor da aceleração adquirida por esse corpo enquanto ainda está submerso é igual a quanto? Enquanto está submerso, tá ok? Então, vamos lá. Esse corpo está submerso e como a densidade do corpo é menor do que a densidade do líquido onde ele está, quando ele for liberado da corda, ele vai acelerar verticalmente para cima para achar uma posição de equilíbrio, tá? Onde o empuxo se torna igual à força-peso. Mas do jeito que ele está aí, o empuxo acaba sendo maior do que a força-peso, porque a densidade do corpo é menor. Ele disse, inclusive, que é 2/3 da massa específica do líquido, né? Então, quando esse corpo for abandonado aí, ele vai acelerar verticalmente para cima. Então, vamos começar a entender o problema. Quando cortarem o fio, esse corpo vai acelerar verticalmente para cima. Mas ele, quando está aí, ele está na presença de um campo gravitacional. Então, existe um campo gravitacional vertical e para baixo. E quando esse fio for cortado, ele vai ficar exclusivamente sob a ação de duas forças. O empuxo fornecido pelo líquido para cima e o peso dele para baixo. Isso quando o fio for cortado. Eu vou desenhar até o vetor peso menor, porque eu já sei que ele é menor do que o empuxo, né? Então, eu vou fazer assim. E aqui você vai ter, então, o empuxo. E aí, o que você vai aplicar aqui? Ora, você vai aplicar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o que a força resultante é quando ela não é igual a zero. E é o caso que nós temos aí. Essa força resultante, ela é diferente de zero. E quando a força resultante é diferente de zero, a gente diz que ela é má, muito má, né? Então, o que a gente vai aplicar aí? A gente vai aplicar a famosa segunda lei de Newton. E eu vou fazer na cor laranja mesmo, olha só. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante é o que ajuda, que está na direção e sentido da aceleração, menos o que atrapalha, que está no sentido oposto à aceleração. Então, você vai ter empuxo menos peso, que é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Então, vamos lá. O que ele quer que eu calcule é o valor dessa aceleração que está aí. Então, eu vou isolar a aceleração. A aceleração, portanto, vai ser o empuxo menos o peso sobre a massa. O que é empuxo? Exatamente isso. Densidade do líquido vezes, ele chamou de μ, né? A massa específica do líquido. Então, vamos lá. μ, volume de líquido deslocado, vezes G, menos o que é o peso do corpo? Aí é a densidade do corpo, vezes o volume do corpo, vezes a gravidade, dividido pelo quê? Exatamente isso, ó. Dividido pela densidade do corpo, vezes o volume do corpo. Mas se o corpo está completamente submerso, o volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo. Então, você pode escrever isso aqui da seguinte forma, ó. μ, volume do corpo vezes G,
menos D vezes V vezes G sobre DV. E aí, olha só, você coloca o V em evidência, e eu vou colocar aqui, eu vou fazer uma etapa de cada vez. Você vou colocar aqui o G e o V em evidência, e aí você vai ficar com Mi menos D sobre... Olha aí que legal. D vezes V. Ó, corta, corta. E aí você vai ficar com a aceleração, então vai ser igual a G vezes Mi menos D sobre T. E aí vamos lá. Olha lá o que o problema disse para mim. Ele disse para mim que a massa específica da substância que constitui o corpo é igual a 2/3 da massa específica do líquido. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer isso, ó. A é igual a G vezes, olha só, isso aqui é 3/3 e aqui é 2/3. 3/3 menos 2/3 dá o que para gente? 1/3. Então vai ser, perdão, vai ser Mi, já vou fazer assim, ó, Mi sobre 3, dividido por a densidade do corpo, ela é 2/3 de Mi, 2Mi sobre 3. Então, vai ser vezes 3 sobre 2Mi. Olha só que legal fazer essa questão. Adorei. Então, você vai cortar esse 3 com esse 3, você vai cortar esse Mi com esse Mi, e você vai ficar com o resultado igual a G dividido por 2. G é 10, meus amiguinhos. Dividido por 2, A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é o que a gente chama de resposta, tá? Isso aqui é o que a gente chama de resposta. E aí o gabarito vai ser letra C. Olha só. Então, o que eu apliquei aqui no final das contas? Eu apliquei aqui a segunda lei de Newton para resolver essa questão. Tranquilo? Bastante fácil a questão resolvida. Questão gabaritada, morta e sepultada. Game over para ela. Valeu, pessoal.